Segunda-feira, 21 de agosto. Estamos iniciando mais um dia e uma semana que Deus está acrescentando à nossa existência. Hoje celebra-se o dia da habitação. Queremos informar a todos que estaremos hoje trazendo a conclusão do estudo sobre soteriologia. Portanto, sem perda de tempo, fiquemos com a conclusão desse estudo. Abra sua Bíblia, vamos ler Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora, que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e nos deu, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Podem sentar, irmãos. Domingo passado nós falamos sobre o tema que me foi dado, sobre soteriologia, a doutrina ou a natureza da salvação. Nós já falamos e comentamos alguns versículos do capítulo 2. Lembro bem que eu notifiquei aqui, nós comentamos até o versículo 3. Hoje eu vou tentar concluir por causa do tempo, e vou enxugar o máximo possível, né? Esse capítulo que nós lemos, parte desse capítulo, Paulo está tratando da natureza, como nós nos encontrávamos antes e depois que nós passamos a ter um encontro pessoal com a pessoa do Senhor Jesus. Lembra-se que eu falei aqui para vocês que todos nós já nascemos trazendo no nosso sangue, não é, o vírus do pecado. Eu falei isso amplamente para vocês. Mostrei que uma criança, por pequena que seja, ela já tem uma concentração de atitudes, de atos pecaminosos, porque Davi diz isso no Salmo 51: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós fomos gerados já trazendo a natureza pecaminosa. E então Deus providenciou através da sua graça o seu Filho Jesus Cristo para vir e nos dar o que nós, por nós mesmos, por nossos esforços, por causa da nossa natureza decaída e pecaminosa, jamais iríamos alcançar a salvação por méritos próprios. Então, meus irmãos, Deus providenciou tudo. A salvação nos mostra que nós não faríamos nada, absolutamente nada, por mais que nós nos esforçássemos para oferecer alguma coisa boa, positiva, para que nós pudéssemos nos sentir justificados, jamais, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então foi graças aos méritos de Jesus Cristo e através da sua graça que nós alcançamos essa salvação. Então, nos versículos que nós lemos, Paulo mostra isso claramente. Nós comentamos até o versículo 3, né? Vamos aqui dar continuidade para a gente concluir hoje. Versículo 4, ele diz: isto por causa
Ele diz aqui no verso 5, né? Verso 4 ele diz, concluindo, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, né? E a gente vê isso através do sacrifício de Jesus consumado na cruz do Calvário. João 3,16 traduz isso claramente, com muita riqueza, né? E ele não encontrou palavras para expressar a dimensão do amor de Deus em nos salvar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então não encontrou nenhuma palavra que traduzisse essa extensão, essa elasticidade. No versículo 5 ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então ele enfatiza aqui a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, né? As misericórdias de Deus, que são a causa de nós não termos sido consumidos. E portanto, irmãos, nós temos somente que receber de graça aquilo que de graça nós recebemos, porque por nós mesmos nós não teríamos jamais nenhum mérito que pudéssemos fazer para que merecêssemos a salvação. Então é isso que nós estamos vendo aqui com os irmãos. O homem jamais ele alcançaria por esforços próprios, humanamente falando, qualquer ato, qualquer atitude que o justificasse diante de Deus. Ele tinha que ter um substituto, e esse substituto foi Jesus. Mostramos para vocês desde o livro de Gênesis, logo no capítulo 3, versículos 12 em diante, Deus providenciou para cobrir a nudez dos nossos pais. Nós vimos isso aqui, o sacrifício de um cordeiro, e aquele cordeiro cuja pele, depois dele ter sido sacrificado, serviu para cobrir a nudez dos nossos pais. Então vejam bem, eu falei para vocês que em toda a Bíblia, desde o início do livro de Gênesis até o último livro do Apocalipse, você vê um rastro de sangue. Mostrei para isso aqui para vocês, né? Israel, quando saiu do Egito, os umbrais das casas de todo judeu tinha que ser manchada com sangue. Lembrando Raabe a prostituta, falei também isso aqui para vocês. Quando Josué enviou os espias, que eles foram guardados por ela, eu disse: olha, nós vamos assumir um compromisso. Quando tomarmos a cidade de Jericó, coloque uma faixa vermelha nos umbrais, desfraldado na janela da sua casa, para que nós possamos identificar e ninguém chegue até lá para tirar a vida de nenhum dos que estivessem dentro da casa. Foi salva Raabe, uma prostituta, com toda a sua casa. Então mostramos que o sacrifício dos cordeiros no Novo Testamento foi substituído pelo Cordeiro de Deus. João apontando para Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora preste atenção, que isso aqui é muito importante. Embora nós ainda pequemos, embora ainda nós estejamos vulneráveis a pecar, porque se eu perguntasse aqui, quem é que não pecou hoje? Estou dizendo ontem não, hoje. Quem é que não teve hoje, por pensamento, por atitude, por um gesto, por um simples olhar, cometido algum pecado? Tem alguém aqui? Eu quero conhecer. Então, João nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, não praticamos e nem amamos a verdade. Então todos nós ainda falhamos. Só que o sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário foi suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados, desde que nós passamos a existir até o dia em que nós tivemos um encontro pessoal com Ele. O que nós ainda praticamos hoje, como eu fiz a pergunta há pouco, quem é que não cometeu nenhum pecado hoje? Quem é que está aqui? Eu não tive nenhuma ação, nenhum ato, nenhum pensamento, nenhum gesto, nenhuma atitude. Pastor, eu estou puro hoje, eu não cometi nenhum pecado. Se você estiver afirmando isso, você está mentindo. Então, o sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados antes que nós conhecêssemos a Jesus, dos que nós praticamos hoje, presentemente, atualmente,
e dos que ainda vamos cometer daqui até o dia que eu morrer. Aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, então se o sangue de Jesus nos purificou dos pecados antes, enquanto estamos vivos, e até os que ainda, hoje no presente, enquanto estamos aqui, e depois até aqueles, depois que eu aceitei Jesus, quando eu ainda estiver aqui existindo, então, pastor, não tem nada demais de eu cometer algum pecado. Quem pensa assim, penso eu, nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Eu não devo me prevalecer, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, conforme nós encontramos lá no Evangelho, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, essa é a condição. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que nos diz 1 João 1,7. Então, se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado antes, hoje, presentemente e posteriormente, depois que eu aceitar a Jesus, depois, até o dia que eu morrer, digo, então, quem tem realmente experiência de novo nascimento, jamais pensa em cometer pecados e pecados e pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica. Quem pensa assim, penso eu, nunca nasceu de novo. O pecado deve trazer ojeriza. A gente deve ter o pecado como se fosse um corpo estranho no nosso corpo. É uma anomalia. É assim que eu vejo o pecado. O pecado é algo indesejável, que quando nós erramos ou cometemos alguma fraqueza, algum pecado, nós temos automaticamente o desejo de nos dirigirmos a Deus e pedirmos que Ele nos perdoe. Deus providenciou, portanto, o sangue do Cordeiro, mas Deus providenciou também uma segunda coisa: a palavra. No Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 17, na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então toda a escritura, toda a palavra é o veículo que Deus se utiliza, se instrumentaliza para nos santificar, para nos purificarmos. Ou seja, todas as vezes que eu estiver lendo as escrituras, ela está gerando na minha mente, no meu coração, higienização. A palavra de Deus: vós já estáis limpos pela palavra. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, todas as vezes que você estiver lendo as escrituras, examinando a palavra de Deus, lembre-se disso. A palavra, ela gera no nosso coração santificação, purificação, limpeza, higieniza nossa mente, higieniza o nosso coração. Amém? E há uma terceira maneira pela qual o Senhor também nos purifica e nos santifica. É através da pessoa do Espírito Santo. Se você ler Tito capítulo 3, versículo 5, lá está escrito que o Espírito Santo que habita em nossos corações, ele gera no nosso interior, no nosso coração, pela lavagem regeneradora e santificante e purificadora, a limpeza da nossa alma. Então o Espírito Santo, Tito 3,5. Então nós temos 3 meios pelos quais nos purificamos: sangue de Cristo, a palavra e a pessoa do Espírito Santo. Por isso que nós encontramos lá o Senhor falando através do Evangelho de João, não é? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, ponha isso na sua cabeça. Vou citar apenas um exemplo. Suponhamos que a pessoa se decidiu, e Paulo trata disso inclusive na carta aos Efésios, logo no capítulo seguinte. Você tinha o hábito de dizer palavras obscenas, palavrão, levava uma topada, dizia tudo que é de nome. Alguém fazia alguma coisa que você se sentia ofendido, você dizia filho dessa, filho daquela, vá para tal canto e tal e tal e tal. E você se converte. Aí um dia você está lendo a palavra, aí você vê lá na carta de Paulo aos Efésios aqui, capítulo 4,
você vê aqui ele dizendo: não saia da vossa boca, capítulo 4, versículo 29, Efésios 4, 29. Aí você está lendo a palavra, você tem a boca suja, imunda, você está lendo a palavra, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Então, quando você lê isso aqui, automaticamente a palavra vai gerar, vai provocar no seu coração um sentimento de correção. Você vai ter que se corrigir, a menos que você não tenha nascido de novo. Vamos dizer que você era uma pessoa que tinha muita facilidade de se irar, se vingar pelas ofensas que alguém tenha feito a você. Qualquer coisa você ficava cheio de ódio, cheio de raiz de amargura no seu coração. Aí você está lendo outra vez Efésios capítulo 4, versos 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí você está lendo isso aqui, você era uma pessoa que tem muita facilidade de se irar, de se guardar mágoa, rancor, raiz de amargura, rogar praga, desejar o mal às pessoas. Você está lendo isso aqui, aí automaticamente a palavra vai lhe corrigir, vai purificar, vai lhe santificar. Quando você lê, irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não guarde mágoa, raiz de amargura, ressentimento de um dia para o outro, não deixe o sol se pôr antes que você resolva esse problema. Vamos dizer que você tinha muita facilidade de faltar com a verdade, mentia para o seu pai, mentia para a sua mãe, mentia para o pastor, mentia para o professor, mentia para o colega, mentia para o namorado, mentia para a namorada, mentia para o marido, mentia para a esposa, e aí você se converte. Aí você está lendo a palavra, estou citando aqui Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí você diz: espera aí, eu tenho que me corrigir, tenho que parar de mentir, eu não posso continuar faltando com a verdade para ninguém. Então vocês observam, eu estou apenas citando esses exemplos aqui, logo no capítulo subsequente do livro de Efésios, para mostrar que nós temos Deus providenciou 3 meios pelos quais nós nos purificamos ou nos santificamos e podemos nos sentir perdoados: através do sangue, a palavra e a pessoa do Espírito Santo. Entenderam, irmãos? Lembre-se que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo que em vós habita. Não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito, ele faz, ele gera, ele realiza essa higienização, esse saneamento na nossa mente e no nosso coração. E vamos agora para os versículos, para concluir, né? Versículo 6, Paulo diz aqui: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, presencialmente agora, eu estou aqui em carne e osso, ainda fraquejando, cometendo falhas, erros, fraquezas e pecados, mas em Cristo Jesus, Deus nos vê agora, presencialmente, assentados nas regiões celestiais. Amém? Esse texto é um dos mais fortes que nos dá segurança da vida eterna. Porque se Deus hoje me vê assentado nas regiões celestiais, suponhamos aqueles que são arminianistas, que defendem que o crente perde a salvação, daqui a uma semana se desvia, aí ele não está mais sentado nas regiões celestiais. Deus não os vê mais assentados nas regiões celestiais. Vocês não estão entendendo? Aí daqui a 15 dias ele volta para a igreja, aí Deus agora nos vê assentados nas regiões celestiais. Aí daqui a um mês o cara mete a cara, se desvia, vai para o mundo, faz tudo que o mundo oferece, aí Deus já não está mais vendo ele nas regiões celestiais. Meus irmãos, isso não é algo que alguém tira e bota e tira. Paulo diz aqui: e juntamente com ele quem? Jesus, que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, de sorte que ele nos vê agora, como ele nos viu antes que nós nascêssemos, antes que nós existíssemos. Ele nos diz, Paulo escrevendo inclusive aos Efésios,
Logo no início ele diz: bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, assim como Ele nos escolheu. Já falei isso aqui quinta-feira, no nosso culto de doutrina, antes da fundação do mundo. Então Ele nos viu e Ele também presentemente ainda nos vê, nos assiste. No versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela está dando o aval. A palavra de Deus, ela é como se fosse uma escritura, comparada a uma escritura que depois de ser lavrado lá no cartório, o tabelião ele assina, dando os direitos adquiridos. Amém? Quem pode dizer amém? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Diz aqui no verso 8: porque pela graça sois salvos, todos nós conhecemos, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí eu quero mostrar para os irmãos, que Paulo está mostrando aqui, que eu só tenho que fazer uma única coisa, uma só coisa, não mais que isso. Eu tenho apenas que crer, somente isso. Não posso e nem devo derramar qualquer insegurança, qualquer dúvida, de acordo com o que nós acabamos de ler. Pela graça sois salvos mediante a fé. O veículo aqui que me dá esse direito, salvaguarda, é a fé. Você crê? Amém, irmãos? Somente isso. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele colocou isso no meu coração, isso foi gerado no meu coração, e por isso você pode realmente afirmar que obteve não apenas o perdão, mas a salvação da sua alma, graças ao dom de Deus que foi gerado no seu e no meu coração. Versículo 9, para concluirmos, e ele diz aqui: não de obras para que ninguém se glorie, mostrando, como eu disse há poucos instantes atrás, que a salvação não é meritória, pelo que eu faço, ou pelo que eu deixei de fazer, pelo que eu produzo, pelas boas obras, absolutamente isso. Nós não temos nenhuma ação boa que pudesse nos presentear, nos favorecer, em nós merecermos a salvação. Nada bom em cima do homem, nada. E o último versículo 10, eu quero concluir com isso aqui: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A gente sabe que os espíritas defendem que a salvação ela se obtém, ela se alcança pela prática das boas obras. Faça caridade e você vai merecer a salvação. Aqui, quando eu cheguei em Campina Grande em 1995, havia uma Kombi daquele Roldão Mangueira, todos devem estar lembrados que lá ele tinha uma Kombi, e na lateral nas laterais da Kombi tinha escrito: fora da caridade não há salvação. Eu acho que alguns lembram, né? Os mais antigos, não? Ninguém lembra? Fora da caridade não há salvação. Essa é a teoria kardecista, daqueles que defendem que a salvação é pelas boas obras. Eu gosto muito de ironizar e dizer o seguinte: se a salvação fosse pelas boas obras, fruto das boas obras, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, jamais ele iria obter a salvação, porque Jesus iria dizer: meu filho, qual foi a boa obra que você praticou para merecer a salvação? Quantas você fez? Ele iria dizer: nenhuma. Mas veja que ele apelou para Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a salvação não é pelas obras, obviamente nós sabemos disso, mas eu estou apenas citando aqui, satirizando, ironizando, que aquele ladrão jamais ele iria ouvir de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se dependesse de boas obras, porque o cara era ruim, o cara era criminoso, bandido, assassino, estuprador, fazia tudo que é nocivo. Porém ele obteve porque creu, porque apelou para quem pode realmente, recorreu a quem pode realmente, pela graça de Deus, nos favorecer e nos salvar. Mas nesse versículo 10 aqui, eu chamo a atenção dos irmãos para as últimas palavras que Paulo afirma, Paulo nos assegura:
somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras, fomos salvos para a prática das boas obras. Então, essas boas obras não é esforço também, humanamente falando, que eu vou produzir. Tire isso da sua cabeça. Eu vou fazer muitas, eu fui salvo não fui salvo pelas obras, mas para a prática das boas obras, então eu vou fazer muitas boas obras. Não é assim não. Não pense assim, que você está redondamente enganado. E aí eu gosto muito de dar uma ilustração para que você entenda isso. Se você pegar um ônibus agora para ir à cidade de João Pessoa, capital, a empresa de ônibus que você estiver viajando não vai pavimentar a estrada. A estrada já está pavimentada, a estrada já está pronta, toda sinalizada. Se você pegar o seu carro particular, eu quero ir agora para a cidade de Fortaleza, você não vai abrir a estrada, procurar fazer com que a estrada seja pavimentada para você chegar lá. A estrada já está pronta, toda sinalizada. Assim são as boas obras. Deus preparou de antemão, antecipadamente, para que nós apenas andássemos nelas. Entende? Essas boas obras não é fruto. Pastor Bosco, ele gosta muito de fazer caridade. Pastor Bosco gosta muito de dar esmolas. Estou citando um exemplo para não perdermos o foco aqui do nosso raciocínio. Pastor Bosco, ele gosta muito de visitar pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão hospitalizadas, presidiários, gente lá no Centro de Recuperação de Cristo. Ele gosta muito. E já você não tem muita essa disponibilidade, porque trabalha, porque tem outras atividades seculares, etc. Não tem muita saúde. É pastor Bosco que tem vontade, que gosta de fazer? Não. Deus põe no coração, de acordo com aquilo que lhe apraz, para você fazer, para você realmente exercitar a prática das boas obras. É claro que Paulo diz aqui, concluindo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Portanto, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos isso em mente. A salvação, ela tem princípio, sacrifício, ela tem um meio pelo qual você é salvo, a fé, e tem um fim, que é de glorificar a Deus através de toda a prática das boas obras, suas ações, seus atos, suas atitudes, seus gestos, tudo. Amém? Então espero que você tenha guardado no seu coração isso que nós concluímos hoje. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um estudo sobre o livro Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não percam. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força para recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que
de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você. E também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele